Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Juízes 2, versículos 10 em diante, que diz assim: Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Está falando aqui da geração de Josué. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Essa nova geração de Israel não procurou conhecer o Senhor Deus de Israel e nem suas obras, ou seja, não quiseram conhecer os seus mandamentos nem cumpri-los em suas vidas. Devemos entender que essa referência à ira de Deus não significa que Deus carregue em si esse sentimento. Deus é amor. 1 João 4,16. Devemos entender que provocar a ira de Deus significa que Deus não estava se agradando daquelas práticas abomináveis da adoração a outros deuses. Deus repudia toda forma de pecado contra ele. Então Deus os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. Quando nós rejeitamos os mandamentos do Senhor e não queremos andar nos seus caminhos, significa que não queremos ou não precisamos da proteção divina. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Israel acreditava que podiam ser vencedores contra seus inimigos com seus próprios esforços ou com suas próprias forças. Então, Deus, diante dessa posição de Israel, não os obrigou a servi-lo e muito menos a fazerem as suas vontades. Deus não os empurrava para o mal. Deus era contra suas escolhas e não os livraria de seus inimigos. O apóstolo Paulo, ele faz uma clara referência a um comportamento parecido com o do povo de Israel no período dos juízes. Romanos 1,18 diz assim: Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade, ou seja, a falta de fé e injustiça dos homens. E em Romanos 1,28 diz assim: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, ou seja, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Quando as pessoas escolhem trilhar seus próprios caminhos, longe da presença de Deus, confiando em suas próprias forças, acreditando que estão fazendo o que querem com seus corpos e que são donas de si mesmas e que não precisam da proteção divina, Deus as entrega aos seus próprios caminhos para que elas realizem os desejos do seu coração. Isso não significa que Deus desistiu delas. Significa que Deus permite que elas possam escolher entre segui-lo ou não, entre fazer a sua vontade ou não, entre agradar a Deus ou não. No versículo 18 de Juízes 2 diz assim: Então, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Existem pecados ou práticas que passam a fazer parte da vida das pessoas. Acabam se tornando tradições familiares, ficam enraizadas no coração das pessoas e esses pecados contra Deus viram parte do cotidiano delas e vivem naturalmente com essas práticas sem serem acusadas pelas suas consciências. Em Provérbios 30, versículo 20, diz assim: O caminho da mulher adúltera é assim, ela come e depois limpa sua boca e diz: Não fiz nada de mal. E o que isso quer dizer? A mulher adúltera simboliza a religiosidade, as falsas crenças, os sincretismos, as práticas pagãs, a adoração a falsos deuses, a prestação de culto aos deuses pagãos com pretextos de santidade, feito para preencher o vazio espiritual que só pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro. Deus continuou levantando juízes para Israel durante 300 anos, de Josué até o rei Saul, sempre cuidando do seu povo. Nos dias de hoje não é diferente. Deus veio à terra na pessoa do Senhor Jesus para ser o nosso juiz para sempre. Amém? Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.